pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Nayara Castro, sou nutricionista infantil e estamos aqui para mais um vídeo da nossa lancheira Nutrilândia. E hoje a gente vai colocar aqui uma composição diferente com um suco de caixinha do bem, e esse é um suco de caixinha que não tem adição de açúcar, então essa vai ser uma opção para nossa lancheira que você pode mandar também para sua criança. Então aqui eu tô colocando o nosso palitinho de queijo e a receita vou colocar aqui no final desse vídeo, então fica aqui comigo. E aqui eu tô colocando uma quantidade razoável e você pode colocar o quanto o seu filho normalmente come. Então não se atenha ao quanto eu tô colocando aqui, porque é meramente ilustrativo. Tô colocando também o nosso molhinho de iogurte com tahine. Essa é uma receita que eu vou liberar na semana que vem. E eu tô colocando aqui num potinho que é suficiente para ele pegar ali com um palitinho mesmo e mergulhar. Para manter a temperatura, eu tô colocando uns gelinhos, né, de silicone, que a gente coloca aqui na lancheira mesmo e ele vai manter a temperatura. Ou então você pode mandar separadamente para não molhar o biscoito e não ficar amolecido. Uma outra opção aqui que eu também tô colocando é a uva, tô colocando no espetinho de notas musicais também da loja Mamãe Prática, para ficar mais fácil para a criança pegar e uma apresentação diferente, mais interessante para a criança aqui na nossa lancheira. Inclusive já tem uma listinha dos ingredientes do bem lá no e-book de lancheira. Se você ainda não conhece, vamos lá conhecer, tá? O link tá lá no meu Instagram. Bom, agora a gente vai fazer a receita do palitinho de parmesão. Para isso a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui já tá peneirada e pesada. A gente vai precisar também de 150 ml de leite, que é mais ou menos um copo americano, que pode também ser um pouco de água morna, tá? Aqui tem 5 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, que também a gente vai precisar, que pode ser o óleo de coco, e 10 gramas de fermento biológico fresco, ou então você também pode fazer a conversão e ser 4 gramas de fermento biológico seco. Normalmente a conta que a gente faz é 1/3 da quantidade do fermento biológico fresco. Então, se a receita pede 10 gramas de fermento biológico fresco, você vai usar 1/3 da quantidade, que dá mais ou menos 3,3 gramas de fermento seco. Então aqui minha balança não pesava, então eu tive que arredondar para 4 gramas. Então, a primeira coisa que a gente faz é dissolver o fermento no leite ou na água morna, que você também consegue. O leite não pode estar muito quente, senão a gente mata as bactérias do fermento. Depois a gente vai adicionar a manteiga e vai misturar bastante até conseguir dissolver bem. E aí a gente vai começar a misturar essa massa aos poucos. A gente vai colocando a farinha e a gente vai sovando até a massa ficar bem macia e a gente conseguir incorporar toda a farinha de trigo. Eu fiquei sovando aproximadamente por uns 10 minutos. Uma coisa legal que vocês podem fazer é colocar 1/3 da quantidade da farinha de trigo comum como farinha de trigo integral, para deixar essa massa mais nutritiva. Aqui no meu caso eu estou usando semente de chia mesmo, que eu vou colocar na massa para incorporar, para fazer essa função da farinha de trigo integral que eu não tinha na hora de fazer a receita. Aos poucos o queijo parmesão, e é legal você também provar o sal para verificar se o queijo não estiver muito salgado. Aqui no meu caso o queijo estava bem salgado, então não precisei adicionar sal, mas aí na sua casa você prova um pouquinho para verificar. Depois de sovar bem a massa, você vai deixar ela descansando por 20 minutos. Para isso você vai cobrir com um papel filme mesmo, em um lugar quentinho, para que ela cresça. Depois de 20 minutos, cresceu a massa, a gente vai abrir ela numa superfície enfarinhada, que eu vou colocar o próprio papel filme na minha tábua para ficar mais fácil para abrir.
Eu ainda não tenho rolo, então vou usar o meu vidro higienizado de vidro de azeitona para ser a função de rolo. É legal a gente abrir a massa, ficar mais fina, para que a gente consiga assar como um pão, né? A massa vai ficar mais alta, então quanto mais fino você conseguir abrir, melhor. Depois que você conseguir abrir bem a massa, você vai cortar em palitinhos, ou em outro formato que você desejar. Como eu quero fazer em forma de palito de queijo, então eu vou cortar em tiras. E depois a gente pode usar também os cortadores da loja Mamãe Prática para fazer os palitinhos de queijo de uma outra forma mais lúdica para criança. Aqui eu estou usando o de estrela e o de ursinho para vocês verem como que fica a massa. Antes de colocar para assar, a gente vai colocar um pouco de gergelim, orégano, o tempero que vocês quiserem. Para isso a gente vai pincelar em cima da massa para conseguir aderir e não ficar solto no forno quando vocês forem assar. Para assar, então, vocês vão colocar a 180 graus aproximadamente por 15 minutos ou até eles ficarem bem douradinhos. E se você gostou dessa receita e dessa montagem de lancheira, deixa seu joinha, compartilha e eu te vejo então